Eu tenho uma notícia muito boa e rápida para passar para vocês. Agora aqui no nosso podcast, a gente tem o nosso primeiro parceiro. Esse nosso primeiro parceiro é a VCM Viagens. A VCM Viagens é uma agência de viagem com cotação personalizada para sua viagem. O atendimento é bom, é um atendimento humanizado. E eu sei que o preço também é importante. E muitas vezes comprando com eles, vocês vão ver que o preço sai muito mais em conta do que comprando com as companhias aéreas. E eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer melhor o trabalho deles. E vamos assistir o capítulo da semana. Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo do Desenvolvimento Podcast. Eu sou Wagner Lima e hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial. Nossa convidada é advogada, é professora e agora ela também é pré-candidata a vereadora aqui na cidade de Juiz de Fora. Seja muito bem-vinda, doutora Paula Assunção. Oi, Wagner, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E assim, vamos conversar, né? Vamos desenvolver aí alguns assuntos para falar um pouquinho da nossa trajetória. É sempre um prazer conversar. Obrigado. Uma coisa que eu já fiquei na minha cabeça, assim que eu comecei a conversar com você, é que são muitas atividades, né? Eu acho que na parte do direito, assim, muitas demandas que vão surgindo, Sim. né? Como professora também, e agora como pré-candidata que eu acho que exige ainda mais tempo, ou não? Sim, exige muito tempo. A advocacia já é uma profissão que exige muito tempo, Wagner. Por quê? O horário comercial, né, de 8 às 6 da tarde, ele é um horário que a gente concentra em fazer o atendimento. A gente depende do expediente forense, a gente depende de ser o momento que você vai despachar com o juiz. Muitas das vezes é o horário de atendimento, é o horário comercial. Então, dificilmente você vai conseguir, nesse horário, sentar e desenvolver uma tese. Então, são incontáveis as noites que eu já fiquei até de madrugada peticionando, montando o processo, estudando o processo para peticionar no dia seguinte. Às vezes você vai falar, é uma petição simples, é uma coisa que acontece sempre, mas a gente precisa se dedicar porque não é um processo em linha de automação. É a vida de alguém, é o benefício de alguém e tem as peculiaridades de cada caso. Então, se a gente vai fazer um processo de direito de família, o núcleo familiar tem uma dinâmica. E aí você precisa expor isso para o juiz de uma maneira muito prudente. Colocar o dia a dia, mas sem ser invasivo, sem colocar de uma forma que a família se sinta também muito exposta. Por outro lado, tem situações que você precisa expor para mostrar uma situação de violência, para mostrar uma violência psicológica, para mostrar um abuso de confiança, enfim. Então, a advocacia, de fato, ela sempre me tomou muito tempo. Mas isso nunca foi para mim um prejuízo, sempre foi um investimento. Porque eu gosto do que eu faço, me dedico mesmo aos processos dos clientes, conheço as pessoas pelos seus problemas. Então, a pessoa me fala, eu estou com um processo com você de aposentadoria, eu trabalhei na empresa tal. É muito fácil, muitas vezes, de eu resgatar aquele atendimento e saber como é que está o processo. Uhum. E, logo em seguida, a docência. Comecei a dar aula em cursinhos preparatórios para concurso. Pois é, né? E depois fui dar aula na graduação, fiz muitas palestras, surgiu a oportunidade de dar aula na graduação regular do curso de Direito, na disciplina de Direito Administrativo, que é pouco conhecida pela população, mas é muito conhecida pelos profissionais do direito, porque é uma disciplina que cai em todos os concursos, Wagner. E aí é uma disciplina que exige muito, porque é como funciona a máquina pública, como funciona a administração. Num primeiro momento, também me levou muito tempo para planejar as aulas, para achar o tom certo, para saber o que falar, como trazer o direito administrativo para o dia a dia do aluno, para que não seja uma matéria decoreba, exatamente por ela ter esse perfil de concurseiro. Então, também foi uma experiência que me usufruía muito tempo, né? Mas, assim, uma coisa boa para que eu também fizesse essa dinâmica. Não é uma matéria que aparece todo dia no escritório. Então, precisava de uma dedicação minha enquanto aluna para depois dar aquela matéria em sala de aula. E acaba que essa vivência, Wagner, é que me levou a me tornar pré-candidata. Porque eu já trabalhava com o direito das pessoas todos os dias, há 14 anos, que é o que eu faço. Já fazia mesmo durante a faculdade.
E depois, dando aula de direito administrativo, estudando a administração pública com o olhar de quem precisa ensinar sobre ela, eu comecei a perceber a quantidade de instrumentos que a legislação possui, leis de licitação, lei de concessão, parceria público-privada, instrumentos, agentes públicos, instrumentos de controle social, até o papel das ONGs, das entidades paraestatais. E eu comecei a visualizar um mapa de atitudes, de ações que, infelizmente, eu não vejo os agentes públicos fazendo. Comecei a atuar ativamente em coletivos, em grupos de controle social, em conselhos, em ONGs, e aí surgiu o convite para a representatividade, né, para estar mesmo à frente aí de uma candidatura, e eu resolvi aceitar, mas não vou mentir para você não, Wagner, o tempo se tornou um escasso, não é assim, não tem tempo mesmo, assim. Quando tem tempo para dormir, a cabeça não para, né? E aí você também tem a questão do cansaço. Quando tem tempo livre, você fala assim, devo estar deixando de fazer alguma coisa. E fora que a nossa vida não para, né, Wagner? Então, como todos nós, como você, como todo mundo que está nos acompanhando, como muitas mulheres, né, que também vão assistir, a nossa vida não para. Então, assim, sou mulher, sou esposa, sou filha, sou cuidadora, tem, né, todos os percalços de uma empreendedora que tem o seu próprio negócio. E é isso, nós estamos vivendo e fazendo os nossos desafios, porque a vida é isso. Não diz a música, né? O que a vida quer da gente é coragem. Verdade, verdade. E me fala uma coisa. Quando você já era professor e tudo mais, você trabalhava já, tinha um nível de exposição, né? Enfim. E agora, quando você se torna pré-candidata a vereadora, o nível de exposição aumenta. Você sendo eleita, aumenta ainda mais, né? Tanto o nível de exposição, assim, das pessoas te verem, quanto eu acho que talvez um pouco do seu pessoal também, ou não. Das pessoas quererem saber quem é a Paula. Como que você lida com isso, assim? É tranquilo? Não? Não, eu penso que é tranquilo no sentido de que as pessoas se identificam com o dia a dia das pessoas. Então, logicamente, existe um nível de exposição, a gente não pode deixar de levar isso em consideração. É importante manter a privacidade, não é? Porque quando eu resolvi aceitar esse desafio, né, da pré-candidatura, eu conversei muitas vezes com meu marido, não foi uma conversa que surgiu da noite para o dia, né? Já tem muitos anos que eu estudo sobre política, que eu participo de reuniões que discutem a política do município e até em esfera estadual e federal. E quando surgiu o convite de alguns partidos para que eu viesse pré-candidata, eu conversei muito com o meu esposo porque ele é muito reservado. Então, assim, ele não posta nada, ele não é muito das redes sociais. E aí eu falei com ele, falei, olha, todo mundo vai ficar de olho na gente, né? Porque é o dia a dia e tal. E ele até comentou, falou assim, mas é exatamente isso. A internet, ela mostra o que você quer mostrar. Então, obviamente que a gente vai mostrar mais coisas do nosso dia a dia, mas a gente tem que sempre ter ali o nosso momento particular, seja para divertir, seja para descansar, seja também para fazer ali os arranjos familiares, cuidar da saúde, cuidar né, um dos outros. Então, isso aí é uma questão, Wagner, que eu acredito que é só mesmo a gente saber separar. Porque muitas das vezes, o que a gente vê? Que a pessoa, ela publica muito do dia a dia dela e aí ela acaba colocando na vitrine. E aí as pessoas vão comentar, vão fazer ali as suas observações e ela vai ter que lidar com isso. E é difícil mesmo. Então, muitas das vezes é você também ter esse equilíbrio. Olha, mas será que eu tenho que postar tudo? Né? Talvez não. E também até onde, né, as pessoas também têm uma imagem de um personagem na vida pública, o que não é a minha intenção, Wagner, sinceramente. Então, assim, a Paula é uma mulher jovem, né, juiz forana, que gosta de música, que gosta de dançar, que gosta de uma vida cultural, que gosta de sentar num barzinho.
entreter com os amigos, mas que na hora de trabalhar leva muito a sério trabalhar e se dedicar com carinho e com atenção a tudo que faz. Então, eu acredito que se a gente mostrar, né, que você trabalha com dedicação e você tem os seus momentos de distração, eu não sou nada além do que todo mundo que está aí, que também faz isso. Trabalha com dedicação e tem os seus momentos de divertimento. Interessante. E chega a te preocupar, porque assim, existe hoje um preconceito com os políticos, né? Você sabe bem disso, né? Que todo mundo fala, político é ladrão, esse tipo de coisa, né? Quando você aceitou esse convite, você chegou a se preocupar com isso de, poxa, vão me julgar agora? Sim. Certeza que vão falar que eu também que tô de olho em alguma coisa, esse tipo de... Wagner, eu vou te contar. Quando eu falei assim, gente, tô achando que eu vou me candidatar. Eu escutei de muita gente gente de perto, gente muito próxima, virar pra mim e falar assim, por que você vai mexer com isso? Entendeu? Assim, foi imediato. E eu cogitei mesmo, eu falei assim, gente, realmente, né, poxa, eu já trabalho, já tenho uma carreira, né, eu tenho meu escritório, eu tenho a minha bagagem, né, como professora, tenho o meu currículo, são pós-graduações, eu sou mestre, né, fiz mestrado na UFJF, aqui em Juiz de Fora, então, assim, eu poderia caminhar para o doutorado, eu poderia me habilitar para dar aula em mais faculdades, eu poderia ir para a área de palestras, né, mas a vocação de fazer as coisas pelos outros sempre me puxava para, olha, mas se a gente tivesse acesso a determinadas plataformas, nós poderíamos fazer as coisas de maneira coletiva. E aí, quando as pessoas falavam com esse desânimo, todos os políticos são corruptos, todo mundo que se envolve na política é corrompido, a pessoa entra lá e muda, e que não sei o quê, e tudo. Sabe, na minha cabeça eu pensava assim, ora, mas se todo mundo que está lá é ruim, e os bons não se colocarem à disposição, os ruins permanecerão lá. Para mim, assim, isso é certo como 2 e 2. Então, se a percepção das pessoas é que os políticos que lá estão são ruins, então que as pessoas que acreditam que possam contribuir se coloquem à disposição e, por outro lado, as pessoas que têm essa percepção de que todos são ruins não votem nas mesmas pessoas. Deem oportunidade para outras pessoas ocuparem os espaços, Wagner. Não existe cadeira vazia. Então, poxa, coloca pessoas diferentes lá. E eu acredito que esse movimento de só reclamar, se indignar, mas não mudar a ação do dia a dia, acaba beneficiando esses maus políticos, que se acostumam, não elaboram projetos, fazem a velha política de troca, né? Eu te dou alguma coisa em troca do voto. Eles não conectam com as pessoas, eles não conectam com os seus problemas, porque eles não têm esse compromisso. Uma coisa que eu percebi, né, estendendo um pouquinho aqui, eu até brinquei lá em casa, né? Falei assim, nossa, nunca mais eu falo que político não trabalha. Porque, poxa vida, eu tenho, sabe, são tantas reuniões, conversa com vai nos bairros, visita, caminha, beira do córrego, passa na UPA, conversa com as pessoas, vai nos mercados, vai nas lojas, vai conversar com os lojistas, toma café, volta para a rua, vai na reunião do partido, porque é tudo muito novo, eu nunca fui candidata, então eu estou aprendendo, né, esse dia a dia, E aí aquela coisa toda, e mais as coisas do escritório, que eu não saí do escritório, eu continuo lá, fazendo os atendimentos, supervisionando o trabalho da minha equipe, que são minhas ex-alunas, que se formaram em Direito e integraram a equipe do meu escritório. Então, a gente continua por ali. Praticamente todos os clientes, uma vez por semana, né, que mandam alguma mensagem para mim, tem sempre uma resposta minha, não é da equipe, é um áudio, é um ok, eu estou acompanhando, eu estou vendo o que está acontecendo com cada atendimento. Então, assim, eu falo, poxa, se o político não trabalha, Wagner, eu vou ser muito franco com você, então é porque ele não está fazendo nada. Porque serviço tem. Se ele está
Se você tem essa percepção de que o cidadão que ocupa esse cargo não trabalha, é porque ele realmente não está fazendo nada, porque tem muito a se fazer. E se você for para a rua e realmente se colocar à disposição com sinceridade, as pessoas, elas vêm trazer as suas requisições. E não é requisição de cesta básica e tijolo, não, Wagner. As pessoas estão pedindo estrutura. As pessoas estão pedindo segurança, as pessoas estão pedindo para que tenha um olhar cuidadoso sobre a população em situação de rua. As pessoas estão pedindo estrutura, as pessoas estão pedindo fomento dos negócios locais, saúde, limpeza. Então, assim, eu muitas das vezes eu fico muito inspirada, porque eu vejo que tem espaço, sim, para quem quer fazer um projeto que não seja essa construção da velha política que está aí e que a gente já está cansado. E é uma plataforma como o seu podcast, uma plataforma como as redes sociais hoje, ela mostra bem que o espaço para essa velha política, desse sistema de troca de negociatas, está acabando. As pessoas estão de olho. Sim, sim, verdade, verdade. E como que você está sentindo esse contato assim na rua, sabe? Ouvir as pessoas. Como que está sendo? Acho ótimo, Wagner. Eu sempre ouvi as pessoas no escritório, sempre ouvi. Porque quando a pessoa senta comigo numa mesa, tipo essa aqui, né, pra gente conversar, não é à toa que eu já ando sempre com uma canetinha na mão, um bloco de notas. Ou agora, às vezes, o bloco de notas do celular, porque às vezes a gente não tá com papel e caneta nas mãos, embora eu sou da época do papel, viu, gente? Eu adoro um papel. Né? Tem caderno dos atendimentos de todos os meus clientes no escritório. Quem foi no escritório no ano que eu abri o meu escritório, que foi em 2011, eu tenho as agendas dos meus atendimentos, tudo direitinho. Então, eu sempre ouvi, porque eu queria que as pessoas me alimentassem com informações para eu fazer um processo que fosse personalizado. Porque um modelinho na internet a gente encontra. Muito embora, quando eu comecei a advogar, não era assim não, viu, gente? Era aquela folhinha em branco mesmo do Word, com o cursor piscando, e a gente começar da linha 1. Mas, depois, né? Assim, o Google foi trazendo muitas coisas, né? Pode falar o nome? Pode. Não dá, né? Foi trazendo muitas coisas. Então, você, hoje, por favor, né? Qualquer aluno meu, tem que fazer uma reintegração de posse. Vai jogar lá, modelo de reintegração de posse. E você já vai encontrar um esqueleto. O esqueleto, sim. Mas o processo tem que ser pormenorizado. Para ele ser assim, você precisa conversar com o seu cliente. Ele tem que te dar informações. Olha, mudei para lá no ano tal, adquiri a casa no ano tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele vai te dando as informações, aí você vai anotando. Sim. E depois você instrumentaliza isso no processo judicial. Porque o juiz, ele não vai ouvir a história toda. Ele vai até os pontos principais. Então, a minha função como advogada sempre foi ouvir, filtrar e encontrar o trecho da lei que melhor se assumir ali para aquela circunstância. E depois pedir, levar ao judiciário os pedidos para defender as pessoas. Pois bem, quando eu fui para as ações de cunho social, quando eu fui para os conselhos, quando eu comecei a frequentar os grupos de mulheres, os grupos de empreendedorismo, eu também fui com esse mesmo olhar. Eu vou ouvir para saber o que as pessoas precisam. E é só assim que a gente vai poder construir soluções, Wagner. É ouvindo, porque a pessoa que chega e acha que ela sabe a solução para a vida dos outros, ela não sabe nada. Porque você não sabe o dia a dia da pessoa, né? Você está olhando por fora. E aí, agora, nesse exercício de ser pré-candidata, nossa senhora, aí é que eu tô aprendendo a ouvir mesmo, assim, ouvir mais, falar menos, não é? Porque tem que ouvir a população, tem que ouvir as lideranças partidárias, tem que ouvir os políticos mais experientes, que têm a sua bagagem, a sua contribuição, a sua vivência. Tem que ouvir para poder construir o que é que eu quero fazer para colaborar. Então, assim, tem sido uma experiência
maravilhosa como pessoa, como profissional e como alguém que está se colocando à disposição para essa vida pública. Entendi. Muito bacana. Muito bacana. E vamos lá. Todo mundo, assim, da classe política tem um público específico, uma causa que defende. Qual que é a sua? Sim, eu tenho 3 eixos principais. Primeiro, o desenvolvimento de Juiz de Fora. Né? Eu sou uma pessoa da cidade que não herdei nada, né? Até o pessoal brinca, tem aquela frase, né? Nasci guerreira e não herdeira. É por aí, né? Não herdei nada, então assim, tudo foi a base do trabalho, né? O trabalho é uma ferramenta importante na construção da minha trajetória. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, Wagner, para né, contar um pouquinho, né, de como eu comecei a trabalhar, eu passei na Faculdade Federal, mas seria num curso noturno. A faculdade é bem distante, né, da casa dos meus pais, ficaria até perigoso, né, para estar lá. E antes disso eu tinha feito o vestibular para o Viana Júnior. E a faculdade era de manhã e muito mais próxima, ali no Morro da Glória, só que é uma faculdade particular. Então, eu fui para a faculdade, o meu pai é da reserva, né? Meu pai, infelizmente, já se foi, mas é da reserva do Exército. E a minha mãe trabalhava como uma empreendedora informal, ela trabalhava com vendas, ela já vendeu de tudo, desde conjunto de lingerie até pijama, até bordado em ponto cruz, que ela é uma exímia costureira, né? Hoje a mamãe tem Alzheimer, então ela não se lembra como costura, mas ela sabe identificar. Quando você mostra uma peça bem feita, tudo, ela sabe identificar. Então ela sempre trabalhou com vendas, e o meu pai que era o esteio da casa, né? Em todos os sentidos. E ia ficar muito pesado para ele fazer o pagamento da faculdade de maneira integral. Então, quando eu entrei na faculdade, eu conversei com ele, e até com a minha mãe, aquela fase que toda família passa de pedir desconto, né? Aquela coisa toda. E eu falei com eles, eu falei, não, eu vou trabalhar, porque é meio período, né? Então, eu consigo trabalhar. E como eu sempre fui muito estudiosa, foi muito rápido perceber que eu poderia dar aula particular, enquanto eu não tinha ainda uma profissão. Porque eu tinha acabado de fazer PISM, vestibular, aquela coisa toda. Então, a matéria do ensino médio ainda estava muito presente. E eu tinha a faculdade só de manhã, né? Então, eu já podia começar a trabalhar. E foi o que eu fiz, Wagner. De manhã, eu fazia faculdade até 11h30, meio-dia, almoçava e depois eu cruzava essa cidade todinha de ônibus dando aula particular. Então, eu já dei aula particular no São Pedro, no Mariano Procópio, no Grama. E era assim, eu fazia uma agenda já de atendimento. Segunda e quarta eu dou aula nos bairros tal, para os meus alunos. Na terça e na quinta no bairro tal. Na sexta-feira eu faço isso. 2 horas de aula, 3 horas de aula. Tudo de ônibus, porque eu não tinha carteira de motorista ainda. E assim fomos nós. E eu dava aula, inclusive, para os filhos das minhas colegas de faculdade. Porque eu anunciava, falava, não, gente, eu dou aula particular e tudo. E eu comecei a pagar minha faculdade não a faculdade integral. O meu pai me ajudava com uma parte. Sim. E eu complementava com o valor das aulas particulares. Certo. E à medida que eu fui avançando no curso, eu comecei a oferecer serviços que tivessem mais a ver com o curso de Direito. Então, eu fiz estágio para o Dr. José Alexandre, um advogado que também já faleceu, que era muito querido aqui em Juiz de Fora, que tinha, inclusive, sido vereador. Olha que coincidência, né? E nisso nunca tinha passado pela minha cabeça nada do tipo, não. Fiz estágio com ele, por quê? Porque estava naquela fase de transição, Wagner, que os processos estavam migrando dos processos de papel para os processos mais digitais. Mas ainda não era processo eletrônico, era processo digitado. Só que o Dr. José Alexandre, ele fazia tudo à mão. E aí, uma amiga me apresentou ele e falou, ele está precisando de ajuda para alguém digitar as peças, porque ele não está se virando bem com o computador. E não está dando também a demanda, né, de fazer tudo à mão, igual ele faz. E aí eu entrei aí. Falei, eu faço, não tem problema. Então, eu digitava as peças para ele. Eu ia para o escritório dele
e ele me falava o que precisava e eu digitava as peças para ele. Num primeiro momento, ele me ditava. Uhum. Depois, ele passou a deixar eu escrever, porque ele já sabia que eu tinha mais ou menos uma noção do que estava acontecendo. Então, eu estudava o processo, fazia a peça. Estudava o processo, fazia a peça. Ele corrigia, fazia as observações dele, eu fazia a substituição e ele entrava com o processo. Uhum. E aí, eu estava fazendo isso. E ele me pagava uma parte lá do que a pessoa pagava para ele, ele me dava um percentual, que variava de processo em processo. Sim. Nesse meio tempo, eu também me tornei representante de turma, virei presidente do diretório acadêmico, depois disputei uma eleição no Viana de presidente do diretório central estudantil, que era todas as faculdades do Centro Integrado Viana Júnior. Mas, assim, nunca imaginei que teria um olhar político, um olhar de representatividade mesmo. Sim. Fui a primeira presidente mulher do diretório acadêmico do Viana e do diretório central estudantil do Viana Júnior. E começaram a surgir oportunidades de trabalho no direito mesmo. Então, eu fui trabalhando com escritório, eu fui estagiando, eu passei em provas para conseguir estágios remunerados e eu comecei a minha vida financeira e de empreendedora e de advogada assim. Por isso, eu valorizo muito o desenvolvimento da cidade. Por quê? Porque tudo que eu construí aqui, a partir do trabalho aqui. Então, se hoje eu tenho um veículo, eu tenho um escritório, eu sustento as pessoas que lá trabalham comigo, se eu tenho uma renda para contribuir no sustento da minha família, hoje eu ajudo no sustento da minha mãe, porque a minha mãe se tornou pensionista, porque meu pai faleceu, e com Alzheimer, você sabe muito bem, que o que ela ganha de pensão não é suficiente. Então, hoje eu contribuo no sustento da minha mãe e tudo, Wagner, absolutamente tudo, trabalhando em Juiz de Fora. Uhum. Trabalhando aqui. Então, nós precisamos olhar para o desenvolvimento dos negócios de Juiz de Fora. O comércio daqui, as empresas daqui. Quantas pessoas que fazem um serviço espetacular aqui. E, inclusive, brilham os olhos de pessoas de fora da cidade quando encontram uma pessoa, um colaborador que fala, sou de Juiz de Fora. Porque as pessoas sabem que o povo juiz-forano é talentoso, trabalhador, estudioso, somos um polo estudantil, somos um polo de qualidade de vida, somos um polo de tratamento de saúde. Então, por que não fomentar o desenvolvimento de Juiz de Fora? E, logicamente, fazer instrumentos públicos para que a gente não fique escutando essa fala que atrapalha e que acaba criando um sistema de crenças limitantes, você pode falar melhor do que eu sobre isso, de que nossa cidade não circula riqueza. Circula riqueza, mas muitas das vezes a gente não está sabendo como direcionar. Mas eu não tenho a resposta pronta, não, mas eu acredito que a partir do trabalho, da dedicação, a gente pode construir uma solução para isso. Entendi. Nossa, agora que você falou isso, me veio na cabeça. Assim, eu não sou de Juiz de Fora, né? Mas desde que eu cheguei aqui, eu escuto isso. O dinheiro é só na mão de algumas pessoas, só em algumas famílias e tudo mais. Eu escuto isso com muita frequência. Muito. Eu também. Eu também. Mas olha só, você passa pelo centro de Juiz de Fora, você tem inúmeras famílias que viveram do comércio, né? E vivem até hoje. Você passa aí andando, né, pela cidade, você vai ver empresas prestadoras de serviço ou produtoras de bens de consumo que são excelentes no que fazem encomenda, que vendem para fora daqui o tempo todo. Né? Você vai ver empresas de transporte, logística, você vai ver empresas de embalagem, você vai ver empresas locais que estão ali, estão desenvolvendo, estão gerando emprego. Não é? Então, será que a gente precisa mesmo ficar implorando para que uma empresa venha para cá? Óbvio que se uma empresa grande vier, é claro que isso aumenta o ticket médio da cidade, a renda per capita, oportunidades de emprego. Eu tenho noção de tudo isso. Só que para nós prepararmos a cidade para receber grandes investimentos, nós temos que cuidar da cidade. Nós temos que preparar a nossa mão de obra, qualificar as pessoas que aqui estão, melhorar a prestação de serviço, fomentar os negócios locais para que uma empresa grande fale, nossa, Juiz de Fora está pronta, vou lá,
Vou para lá, porque lá eu vou conseguir mão de obra qualificada e de pronto emprego, que eu vou abrir na segunda-feira, na quinta-feira minha empresa já está produzindo. Que isso é um olhar do empresário, às vezes, de uma empresa de porte grande. Sim. Ele olha isso, ele olha, eu consigo absorver rapidamente? E isso tudo a gente tem que fazer essa percepção, Wagner, tem que ter esse olhar pela economia. E, por outro lado, eu também tenho outras linhas de trabalho, de representatividade feminina, né, de que a mulher ela quer participar dos espaços de decisão, ela quer se ver lá. E ela não quer representantes que usem a bandeira do gênero, mas que muitas vezes não façam nada em relação a isso, a não ser falar. Que, não, vote em mim porque eu sou mulher. Que isso? Isso é muito pouco, sabe? Eu sou a mais qualificada porque eu sou mulher? De jeito nenhum, entendeu? O que você tem olha, o que a minha representante está propondo? Uhum. Né? Qual é a proposta dela para efetivamente melhorar a condição das mulheres? Qual é a proposta? Então, a gente precisa melhorar isso, a gente precisa melhorar o debate. Até porque ficar dividindo as pessoas, é só porque é mulher, não sei o quê, isso não está construindo nada, Wagner. Isso está dividindo as pessoas. Entendi. Não é a questão. Não é porque é mulher, porque é homem. Não, é porque tem um projeto de crescimento coletivo, com um olhar diferenciado para atender as pessoas na medida da sua desigualdade. Homens e mulheres são iguais perante a lei, mas são diferentes no dia a dia. Têm vidas diferentes, têm construções sociais diferentes, têm saúde biológica diferente e então precisam ser olhados de maneira diferenciada. E é claro que, tendo oportunidade, eu tenho projetos específicos para mulheres, projetos para fortalecer o empreendedorismo, que é uma forma da mulher conseguir a sua independência financeira, né? Projetos para fortalecê-la também na sua autoestima, que também passa muito sobre isso, sobre a sua insegurança, sobre relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, sobre a sua percepção dela mesma. E, além disso, a questão da saúde da mulher, que é uma pauta que nós precisamos debater em Juiz de Fora, não só em relação à mulher, porque a saúde da nossa cidade realmente demonstra todos os dias que precisa de um olhar mais cuidadoso e que, infelizmente, eles não estão dando conta de fazer. Sim, sim. Ô, Paulo, então, assim, pelo que você me contou da sua história, que eu achei muito interessante essa parte do trabalho, sabe? Porque eu acredito muito nisso do trabalho. Inclusive, eu conversei com algumas pessoas aqui que hoje, assim, são bem-sucedidas e, assim, totalmente fruto do trabalho também. Então, eu acho isso muito bonito de ver e é inspirador. Sim. Para outras pessoas, né? Porque muita gente, inclusive, assim, tem esse pensamento, não, aqui na cidade não circula o dinheiro. Quando ela passa a ter esse pensamento, ela meio que limita o próprio potencial. Uhum. Porque por que ela vai trabalhar, por que ela vai se esforçar se ela não acredita que pode alcançar aquilo ali? Então, quando ela vê pessoas como você que alcançaram através do trabalho, isso inspira elas, né? E aí, isso do trabalho é uma coisa que você quer levar também para a parte dessa representatividade feminina. Sim. Você acredita que isso é uma das coisas que ajuda? Assim? É um eixo importante, Wagner. É um eixo importante pelo seguinte. Primeiro, porque nós precisamos nos situar no tempo e no espaço, né? A mulher, ela foi para o mercado de trabalho acumulando funções. Uhum. Então, ela continua fazendo as funções domésticas, na sua grande maioria, mas ela também acumula sua posição no mercado de trabalho. O que deixa que ela fique muito fragilizada em razão da dupla jornada. São muitas horas de trabalho, pouco tempo para descanso e lazer, e às vezes pouco tempo até para se cuidar. Então, esse é um fato. Segundo fato, ela foi para o mercado de trabalho, mas ela não compete em condições de igualdade. Porque os homens chegaram lá primeiro? Sim, por que não? Né? É um dos pontos. Segundo, porque existe uma desigualdade salarial? Sim. Porque existe um conceito de que a mulher ainda é responsável pelo núcleo familiar. Então, quando ela disputa uma vaga de emprego, é levado em consideração, sim, se ela está na idade de ter filhos? É levado em consideração. Nós não podemos ser hipócritas. Sim. Pode não ser falado, porque isso é discriminação trabalhista.
mas é levado em consideração. Eu lembro que eu já ouvi isso. Trabalhava em recrutamento e seleção, e uma das coisas era essa. Fulana é boa, tá, mas qual que é a idade dela? É casada? Pensa em ter filhos? Exatamente. Não é? A gente nem perguntava, mas assim, por exemplo, a gente meio que traçava um perfil. Nem sei se eu posso falar isso aqui se é feio ou não, mas vamos lá. A gente traçava um perfil, por exemplo, de 28 a 35 anos, por exemplo, é casada Idade fértil. e é cristã. É uma tendência muito forte que ela queira família. Sim. Então, assim, realmente pesava. É feio de falar, mas era a verdade. Gente, mas a gente só pode resolver um problema se a gente olhar pra ele com seriedade e com clareza. Porque se você ficar tampando o sol, você vai falar, não tem um problema ali não, deixa pra lá. Esquece. Isso não é uma realidade. Então, assim, a mulher, ela é tradicionalmente cuidadora. Cuidadora da família, cuidadora dos filhos, cuidadora dos pais. É a realidade. E hoje, com o envelhecimento da população, continua sendo a realidade. Nós temos casos, sim, de homens que cuidam dos seus pais mais velhos, adoecidos, acamados, assim como dos seus irmãos, dos membros da sua família, que tenham uma deficiência e que precisam de mais suporte. Mas é a minoria. Geralmente, esse é um trabalho que fica para a mulher. Então, ela fica sobrecarregada. E, por último, mas não menos importante, a questão mesmo da independência financeira. Ela tendo, a partir do empreendedorismo, a partir do eixo do trabalho, a sua própria renda, da maneira que ela pode produzir e que ela não depende do sustento de outra pessoa, ela tem uma independência financeira que pode dar a ela suporte para não estar sujeita a determinadas condições tóxicas e abusivas. Então, passa pelo planejamento familiar e passa pela violência doméstica. Portanto, eu entendo que sim, o empreendedorismo feminino é um eixo importante. Por outro lado, quando a gente vê que a mulher, e é um recorte que eu faço, porque são coisas, Wagner, que você vai falar. Quando eu falo de representatividade feminina e de um olhar na medida da sua desigualdade para a população feminina, é porque esta dinâmica, esses desafios, por mais empático que o político homem seja, ele não vive essa realidade todos os dias. Então, ele pode ser preocupado, zeloso, empático, ele pode se solidarizar. Mas essa dinâmica do dia a dia, ela é muito peculiar às mulheres. Então, quando eu falo de representatividade, eu estou falando de ter uma mulher lá que converse, que debata, que proponha soluções para problemas do dia a dia das mulheres, que ela vivencia como as outras mulheres. Então, é bem específico. Então, a mulher que vai para o mercado de trabalho, qualificada, que tem toda a estrutura para ser contratada, para ter a sua independência financeira, quando ela está no eixo familiar, que ela é cuidadora, e eu não estou falando só das mães, por isso que eu gosto do termo cuidadora, porque eu estou falando das mães também. Eu estou falando das suas mães em sua grande maioria, mas eu estou falando de pessoas como eu, que cuida da minha mãe. Hoje eu sou mãe da minha mãe. A minha mãe tem 90 anos e muitas das vezes eu chego lá e ela me pergunta, quem é você? E ela come na hora que a gente dá comida para ela, ela vai no banheiro na hora que a gente leva ela ao banheiro, ela come o que a gente servir no prato, ela se veste da roupa que a gente escolhe para ela. Então, hoje, eu sou mãe da minha mãe, eu tenho todos os cuidados, né? Sim. Eu costumo até brincar, eu faço uma compra de fraldas por mês, que uma mãe de uma criança recém-nascida, às vezes, não usa tanta fralda, né? Porque ainda tem os problemas da terceira idade. Mas depois de fechar esse parêntese, vamos voltar aqui. A mulher, por mais qualificada que ela seja e competitiva para o mercado de trabalho, ela vai, mas ela tem que se adequar a uma jornada de trabalho que muitas das vezes não é compatível com o horário da escola das crianças, não é compatível com a possibilidade de creche. Nós temos um desafio importante a tratar, que é mais uma vez um problema que muitas das vezes é jogado para debaixo do tapete, que é o fato das vagas nas creches públicas serem preferenciais para as mulheres que estão desempregadas, o que é uma necessidade, mas não supre a necessidade de todas as mulheres, porque a mulher que está no mercado de trabalho, ela troca cebolas. Ela está trabalhando, mas ela não consegue vaga na creche pública, aí ela precisa colocar na creche particular. Então, aquela renda acaba não servindo para o complemento da renda da família, porque ela vai toda no pagamento da creche particular.
que precisa ser num horário grande, porque senão ela não se adequa à jornada de trabalho da empresa onde ela foi contratada. E aí ela começa a trabalhar demais, dupla jornada, pouco dinheiro sobrando no final do mês. O que ela faz, Wagner? Ela larga o trabalho. Sim. Ela para de trabalhar porque ela fala, não estou dando conta. Não consigo, não estou vendo o resultado de tanto sacrifício. Fora questões humanas, de não estar acompanhando o crescimento do seu próprio filho. Isso em condições normais de temperatura e pressão, Wagner. Por quê? Se a criança passa mal na escola, liga para quem, Pra Wagner? mãe. Sempre para a mãe. Para a mãe. Se a criança não se adapta bem na escolinha, quem falta o serviço? Porque ela deixou a criança na creche e deu 20 minutos lá e a criança não para de chorar e ela tem que voltar lá para buscar. Quem falta o serviço, Wagner? É sempre a mulher, A né? Sempre a mãe. mãe. Adoeceu, teve febre de noite, quem fica sem dormir? A mãe. É o que eu disse. Gente, eu não estou, por favor, eu não estou falando que o homem não faz. Eu estou falando que é uma função social, cultural, tradicionalmente falando, da mãe. Sim. Tem exceções, mas a grande maioria... A grande maioria. Sim, sim. E eu vou voltar a repetir, Wagner, e você vai só piorando esse funil. Porque se você estiver falando de uma família composta por mãe e pai, que você ainda consegue dividir as funções, você ainda tem algum esteio. E as mães solos? E as mães atípicas? Que têm crianças que precisam de um nível de suporte maior, que não se adaptam facilmente à escola, que precisam de professor auxiliar, que tem ali o sistema de autorregulação que você sabe que é difícil. Então, quantas mães perceberam, ao receber o diagnóstico do filho com autismo, de que elas não iriam conseguir mais trabalhar de maneira tradicional, Wagner? E muitas das vezes, qual é a rota de saída para essa mulher ainda ter alguma renda? O empreendedorismo. Ah, porque ela tinha um sonho? Não, porque ela tem necessidades. Ela pode ter um sonho, mas ela tem necessidades. E aí ela vai para o empreendedorismo porque ela é capaz, porque ela tem um sonho, porque ela é habilidosa. Ela fala, eu cozinho bem? Vou fazer para fora comida. Eu faço papelaria bem? Vou fazer agendas personalizadas, vou fazer cartão de visita, vou fazer convite de casamento. Eu vendo bem? Vou fazer uma loja online? Sim. É o empreendedorismo. E tem alguém segurando a mão dela? Não. Vai lá. Acredita e vai. É o que tem. Pior que é mesmo. Não tem suporte nenhum. Então, ela não empreende porque ela se preparou, ela se planejou, ela pensou no fluxo de caixa, ela tem capital de giro. Não tem nada, Wagner. Tem nada. É a necessidade. É a necessidade, é o dinheiro do supermercado do final de semana. Uhum. E quantas que eu não converso em todas essas minhas caminhadas e elas falam para mim, sabe que horas que eu trabalho, Paula? Na hora que as crianças dormem. Porque aí tá todo mundo caladinho, aí eu vou responder o WhatsApp, eu vou despachar o pedido, eu vou fazer as contas, eu vou fazer a produção. É nessa hora. Eu levo a criança para a escola, eu deixo lá, eu volto correndo, aí eu produzo, mas tem que ser tudo no intervalo, porque depois, né, vai ser o horário de buscar, né? E é isso tudo. Então, tem que ter um olhar diferenciado, sim. É o que eu disse, nem melhor nem pior, Wagner, mas diferenciado. Porque se a gente achar que as soluções são comuns para todo mundo, a gente não está conseguindo resolver os problemas. Sim, sim. Eu acho interessante porque isso que você me contou, até poucos anos atrás eu não fazia ideia. Não fazia ideia. Apesar de ter sido filho, né? Então eu tive minha mãe, enfim. Vivenciei muito isso, de pessoas em volta, mas assim, eu não tinha esse olhar. Talvez por isso, por ser homem, enfim... E quando eu comecei a atender, que aí eu comecei a ouvir esses discursos. Sim. E eu comecei a falar, caramba, verdade. Verdade. Realmente é muito mais difícil do que parece. Né? E é diferente. É uma realidade muito diferente. Que
Para o homem, se ele não parar para realmente ouvir e entender, ele não, em nenhum momento ele vai se preocupar com isso. Porque não faz parte do nosso dia a dia, então... Porque alguém faz pra ele. É. E eu tô assim, numa boa, sabe? Por favor, pessoal, não me cancela, não. Não é discurso feminista, não, tá? Até porque eu nem gosto de utilizar esse termo. Eu sou uma mulher que defende direitos das mulheres, que defende oportunidades para as mulheres, que quer representatividade para as mulheres. Porque esse debate só vai estar na mesa, Wagner, quando uma mulher estiver na mesa conversando sobre ele. E não é mimimi, de forma alguma. Eu não estou conversando de vitimismo, não. Estou falando do dia a dia. E historicamente foi assim. Tanto é que existem ditados populares, existem trechos bíblicos, de que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, ressaltando o papel da mulher na construção, na edificação dali do homem. Mas é por quê? O homem vai para entrevista de emprego, alguém vai passar o terno para ele. Ele vai levar a marmita para o trabalho, alguém fez a marmita para ele. Entendeu? Ele passou a semana toda trabalhando, no final de semana, alguém lava o uniforme dele. Não é a fada do dente, não. Geralmente é uma mulher. Ah, mas hoje os homens vivem sozinhos, fazem tudo sozinhos. Não, claro, com certeza, pô. É isso aí, gente. Segue a vida. De boa, não tem vitimismo aqui, não. Mas também não tem hipocrisia, não. A grande realidade não é assim. A grande realidade não é assim. Muitos já fazem, já ajudam, já são colaborativos. Pai não é visita. Canso de falar isso no escritório. Pai não é visita, gente. Pai é pai. Tem que dividir, sim, as funções. Tem que dividir as decisões. Tem que participar da vida das crianças. Do mesmo jeito. Tem que construir e edificar aquele ser humaninho ali, ó. Aquele ser humaninho é uma esponja. Ele tá absorvendo. Então, não é a mãe e o pai que visita, não. É a mãe e o pai. Pronto. Acabou. Né? Então, é de boa. É uma conversa muito séria, muito franca. Só que o pessoal não quer falar disso não, Wagner. O pessoal não quer. O pessoal quer levantar a bandeira feminista para dizer que, nossa, nós mulheres, as mulheres, pelas mulheres... Tá, e aí? E no dia a dia? O que você está fazendo para ajudar? Sim, sim. Você falou um ponto muito interessante no início, que é o ponto da qualificação. Não é estar ali só porque é mulher. Tem que ter uma qualificação, né? Eu acho isso muito interessante. Muito interessante mesmo. Não, exatamente. Tem que ser uma pessoa qualificada que é mulher. Pô, que excelente. Excelente. É assim que a gente vai, é assim que a gente vai construir. É o que eu estou dizendo. Da minha boca você não vai escutar discurso desagregador. Nós contra eles, não, sem chance. Mas olha só, a nossa realidade é essa aqui. Vamos sentar para conversar sobre a nossa realidade? Acabou. Entendi. E aí sim, vamos construir coisas juntas. E eu vou repetir, porque quando a gente trabalha uma construção de uma sociedade melhor para as mulheres, Wagner, a gente está construindo uma sociedade melhor para todo mundo. Não é só para as mulheres, não, porque não é um mundinho só para as mulheres, não. É para todo mundo, é para os filhos dessas mulheres, para os maridos dessas mulheres, para os pais dessas mulheres, é para todo mundo. Então, não tem essa conversa de uns contra os outros, não. É para construir uma coisa melhor, atendendo às desigualdades de cada um. Sim, sim. Ô, Paula, vamos lá. Você falou da questão do trabalho, da representatividade feminina. Eventualmente, por exemplo, um exemplo bobo assim, por exemplo, a mulher que pega dupla jornada e tudo mais, ela começa a ficar estressada e a gente cai no ponto de saúde. Uhum. Como que é esse seu olhar para a parte da saúde? Então, é um olhar global. Nós temos, de cara, né? E eu estudo muito sobre isso. Eu já estive em UBS, já estive conversando. Eu sou muito entusiasta do programa de saúde da família, tá, Wagner? Nós precisamos desse olhar pormenorizado para a gente conhecer. São necessidades diferentes. As demandas de um bairro da cidade não são as demandas do mesmo bairro. A Zona Norte é de um jeito, a região de Santa Luzia é de outro, a região do Progresso é de outra forma, o Grama tem outras necessidades. Algumas coisas são iguais. Por exemplo, que o atendimento está ruim. Está ruim em todo lugar. Isso é uma realidade. Mas as necessidades de cada bairro são diferentes. Então, primeiro ponto. De fato, nós precisamos de um atendimento básico de mais qualidade. Em seguida, nós precisamos resolver a fila de consultas de especialidades do SUS que está, meu Deus, trágica. Trágica. Sim. Né? Mais de 100 mil pessoas esperando na fila de consultas de especialidades médicas e de cirurgias. Nós temos um sistema
retido e completamente acumulado de cirurgias que também não conseguiram ser feitas durante a pandemia e estão até hoje aí super agarradas. Então, isso é a realidade. Isso é a realidade. Pois bem, nós precisamos de olhar o sistema de maneira geral. E aí não precisa fazer recorte, não. Para homens e mulheres está ruim. Porque você chegar num pronto atendimento e esperar 6 horas para ser atendido é desesperador. Você ter um profissional de saúde mental para cuidar de toda a rede de apoio psicológico infantil e adolescente em Juiz de Fora, com uma fila de mais de 3 meses de espera, é desesperador. Sim. Inclusive para os profissionais, Wagner. Sim. Porque eu não estou olhando só a ponta, não. O usuário está perdido, está abandonado, mas os profissionais estão sobrecarregados, se sentindo explorados. Sim. Porque eles estão na ponta, eles escutam queixas o dia todo, fora a sensação de incapacidade. De você, às vezes, ver que uma vida está indo embora porque você não tem um sistema equipado, preparado para receber. Sim. E aí você não está dando conta. Existe uma demanda reprimida em relação a isso. Pois bem, outro ponto. Juiz de Fora recebe muita gente de fora da cidade que vem se tratar aqui. Qual é o impacto disso na nossa rede pública? Isso tem que ser tratado com franqueza, tá? Para que seja construída uma solução. E eu vou te dizer mais, eu não acho ruim que as pessoas venham de fora para cá, não. Eu acho bom. Isso significa que nós somos referência. Mas a gente não pode deixar de cuidar dos nossos e ficar só acumulando trabalho. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, alguém de uma cidade em volta aqui. Por exemplo, atendimento de saúde mental. Ela passa na fila, assim, na frente das pessoas aqui da cidade? Não, ela não passa na frente, não. Porque você primeiro tem um sistema de regulação. Essa vaga, ela é solicitada. Então, tem tudo direitinho, todo passo a passo. Ela não passa na frente, a não ser que realmente seja uma situação de emergência. E quando vem para cá é porque nós somos referência. E digo mais. E daí que eu falo para você que a minha trajetória construiu a Paula que está pré-candidata. Como professora de Direito Administrativo, eu conheço os contratos administrativos, as parcerias que podem ser feitas, os termos de parceria, os termos de convênio, para que as prefeituras e os sistemas de saúde façam consórcios para o atendimento em uma cidade que seja referência. E essa cidade ela vai receber mais recurso, porque a demanda dela vai ser adicionada à demanda das cidades da região. Então, nós falamos de 670 mil habitantes em Juiz de Fora e falamos de uma macro-região de 2 milhões de habitantes da Zona da Mata, que Juiz de Fora pode assumir esse protagonismo. Pode assumir. Então, nós podemos sim. E aí, quando a gente vai conversar nas instâncias federais, com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Saúde Estadual, nós não estamos falando só da população de Juiz de Fora, nós estamos falando do polo de saúde da Zona da Mata. Desde que a cidade se apresente assim. Uhum. E que ela faça um plano de atuação e de atendimento para essas pessoas. Temos como fazer? Temos como fazer, mas não do jeito que está, porque nós não estamos dando conta nem mesmo da nossa demanda interna. Uhum. As pessoas vão para a fila, acabam sem atendimento, elas não melhoram, elas não se cuidam, elas não têm o atendimento. Fora que elas não têm acompanhamento também. Então, ela vai lá, recebe um remédio e entrega para Deus. Melhorei e voltei a trabalhar, mas muitas das vezes não melhorou, voltou a trabalhar porque a necessidade bate à porta. Sim. E eu vou repetir. Ninguém me contou isso não, Wagner. Eu vejo isso todos os dias porque eu trabalho com aposentadoria. Eu trabalho com benefício do INSS. Então, as pessoas voltam a trabalhar não é porque elas se curaram, não. Porque não... Elas precisam. Elas precisam. Sim. E quando eu falo de adoecimento da população, eu também preciso de um olhar para a prevenção. Senão, vai estar todo mundo no INSS. E eu defendo o INSS, mas eu tenho que ser realista. Não aguento encostar todo mundo, não. Sim. Então, a gente precisa pensar em programa de geração de renda e emprego e a gente precisa pensar em saúde, sim, em saúde de atendimento e em saúde preventiva, porque a nossa população está adoecendo e envelhecendo. Quem é que vai trabalhar nesse país, Wagner? Como é que a gente vai fazer? Daqui a pouco não dá conta, né? Vamos. Quem tem que pensar nessas coisas? São as pessoas que se colocam à disposição de uma vida pública. Não tem outro jeito, gente. Esse problema é seu. É mesmo. Mesmo. Sim.
Porém, eu também vejo uma falha grande do sistema aqui em Juiz de Fora, que é nós não termos um centro de referência em saúde da mulher, que é um projeto que eu tenho e já venho desenhando ele, inclusive com pessoas do governo estadual, né, que eu tenho mais acesso, e que Juiz de Fora já poderia ter pensado nisso há muito tempo. Assim, só para concluir, né? Por exemplo, nós sabemos que nós temos um departamento de pré-natal, nós temos um departamento da pessoa idosa, nós temos um departamento das mulheres na idade do climatério, nós temos departamentos, mas nós não temos isso tudo centralizado e nós não temos isso tudo de maneira orgânica, que a pessoa entenda o fluxo. Nós precisamos pensar em prevenção de gravidez na adolescência, nós precisamos pensar em educação sexual sem doutrinação. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar sobre questões que são específicas da saúde da mulher. Vou dar um exemplo para você. Endometriose. Boa parte das mulheres tem endometriose e muitas vezes não sabe. O sistema público de saúde hoje, eu tenho um caso, eu não tô te falando isso da fábula, não. Eu tenho um caso real. Pessoa com sangramento intenso, de endometriose profunda, estava na Regional Leste. Recebeu alta. Porque melhorou? Não. Porque o risco de infecção era maior do que se ela tivesse tendo sangramento em casa. Então, ela foi embora para casa. E aí, ela continua com sangramento e ela vai continuar fazendo o tratamento e ali aos trancos e barrancos. Então, isso tudo por quê? Porque nós não temos um segmento com um olhar específico para a saúde da mulher, que ela saiba que ela vai entrar lá e ela vai receber todo esse equipamento. Ela entende o fluxo de onde ela está indo e onde ela vai sair. E futuramente ela vai ficar idosa e ela precisa de um departamento de saúde da mulher idosa, porque é diferente, Wagner. É diferente. Mulher tem mais chance de ter osteoporose do que homem. Mulher tem outras doenças que são específicas da mulher. Tem questões de câncer do colo do útero, que são doenças específicas da mulher. E ela precisa. E junto com isso, um acompanhamento de saúde mental. Porque durante o tratamento, por que não? Sim. Por que não instrumentalizar isso e fazer do sistema de saúde, que tem muita capilaridade, uma forma de se chegar em outros problemas, como, por exemplo, o problema da violência doméstica? Que a gente pode utilizar a capilaridade do sistema de saúde para passar informação para as mulheres e rede de acolhimento em caso de ser vítima de violência doméstica. Sim. Então, dá para fazer, Wagner. Dá para fazer. Mas precisa de dedicação. Sim, imagino. Imagino. Realmente, o pessoal, assim, por exemplo, o SUS hoje, o pessoal não sabe o caminho, né, que tem que fazer. Não sabe que, por exemplo, no posto de saúde você pode ter um atendimento ali regular para você sendo acompanhado. Né? Não a pessoa mesmo. não faz ideia. Claro que muitas vezes acontece também de você não ter aquele serviço ali, né? Mas, enfim, o pessoal não sabe realmente usar o SUS. E isso porque a saúde é uma das áreas que recebe mais investimento, inclusive investimento obrigatório por parte do município e das emendas parlamentares, e é uma área que a população ela ainda é bastante reivindicatória. Sim. Entendeu? Porque tem áreas que você nem vê muita mobilização. Mas a saúde conta com uma ouvidoria, a saúde conta com um conselho da saúde muito atuante, disputadíssimo aqui em Juiz de Fora, do qual eu fiz parte como membro, indicado por uma entidade que é ONG, né? Então, assim, a gente sabe bem que tem formas. E olha que é uma área que tem luz. Imagina as coisas que as pessoas nem sabem por onde passa. Sim. E vamos lá, Paula. Qual que é a conexão dessa parte da saúde e da violência doméstica? Excelente pergunta, Wagner. Olha só. Quando nós falamos de violência doméstica, eu gosto sempre de repetir uma frase que pode ser, ela até é firme, né? E se ela for mal cortada, viu, gente? Vocês ficam de olho que eu vou ficar de olho também. Se ela for mal cortada, pode dar a entender até que eu estou equivocada na minha afirmação. Mas tudo tem um porquê. E eu gosto de repetir, como membro do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, do qual, inclusive, eu estou presidente licenciada, né, em virtude aí da pré-campanha, eu costumo dizer que violência doméstica não é um problema de segurança pública. E aí as pessoas já fazem essa cara aí que você fez. Assim,
Como assim, gente? A Paula surtou. Violência doméstica, Lei Maria da Penha, Delegacia da Mulher. Poxa, nós demoramos anos para chegar até aqui. Agora a Paula fala que não é um problema de segurança pública. Não é, Wagner, na medida que a segurança pública ela entra quando o sistema todo já falhou. Quando você liga para o 190 porque você está escutando uma mulher ser espancada, significa que toda a rede de proteção falhou. Ela não conseguiu ser amparada antes, ela não conseguiu sair do ciclo de violência antes, ela não percebeu que o relacionamento descambava para uma violência antes. Ela não percebeu. E é onde eu acredito que sim, as UBSs, o nosso sistema público de saúde, que é tão capilarizado, que já recebeu reconhecimento internacional por conta do plano de vacinação, com todos os percalços durante a pandemia, o Brasil foi referência no plano de vacinação contra a Covid-19. E por que não utilizar um sistema que já está lá e que é acessível a mulheres, a mães, que vão ao posto de saúde, que levam suas crianças para vacinar, que vão lá para as consultas regulares? Por que não utilizar esse sistema que já está posto para servir também de um canal de informação e conhecimento e acolhimento para uma mulher que esteja sendo vítima de violência? Para que ela saiba o que é um relacionamento abusivo, para que ela identifique quais são os tipos de violência, para que ela saiba que antes da violência física existem muitas outras, né, que ela pode estar passando todos os dias e não percebe, ou justifica, ou às vezes até passa pano, né, como nós falamos assim no popular, dizendo que tudo bem, releva, justificando o injustificável, não é? Em prol de um relacionamento, em prol de um sonho de família. Porque, gente, nós precisamos olhar para esses casos de violência doméstica com um olhar mais empático, mais solidário. Porque a mulher ali sendo violentada, ela também tem a frustração de um relacionamento que não deu certo. Né? Então, assim, a gente brinca, né, no direito mesmo, quantas vezes eu já não ouvi, até brinquei, se não der certo, separa. Mas essa não é a realidade, Wagner, você conhece bem, você atende no seu consultório como terapeuta, como psicólogo, como é difícil quebrar o laço do relacionamento. Né? O relacionamento estável, como é difícil, como que passa por várias camadas, né? Do relacionamento, dos amigos, da família, e do eixo financeiro, por que não? Então, falar de tudo isso. E aí, sim, o meu trabalho, né, a minha vivência de enfrentamento à violência doméstica, ela passa no sentido de que nós precisamos fortalecer as mulheres no seu eixo financeiro, sim, e ao mesmo tempo no seu eixo emocional, para que ela tenha condições de se perceber vítima de violência e aí sair, para que a sociedade acolha e não julgue, né? Para que ela receba força e não, releva, você não vai encontrar outro desses, né? E aí, para que ela realmente sinta-se fortalecida para dar esse passo e para que ela também tenha a sua autoestima valorizada, para que ela consiga ali sair daquela relação, sair daquele ciclo de violência. Então, realmente são muitas camadas. E eu penso que a saúde pode ajudar no fato de que é um local que ela tem fácil acesso. Mais uma vez, com um olhar muito franco e sincero. Toda mulher vai à delegacia de mulheres, Wagner? Passa pela vergonha, pela frustração, pelo medo de alguém ver, pela questão do boletim de ocorrência, que é traumático. Por falar a história dela N vezes, porque o sistema é extremamente revitimizador. Tem que contar para a investigadora, tem que contar para a policial, tem que contar para a delegada, tem que contar para o juiz, tem que contar para a advogada. Ela tem que contar milhões de vezes. Se for vítima de violência sexual, você sabe, Wagner, que o local de referência para vítimas de violência sexual em Juiz de Fora é o HPS? Você acha que o HPS tem uma estrutura acolhedora para uma mulher que foi vítima de estupro? Nem um pouco. Ou que apanhou, que vai chegar lá toda marcada e vai entrar pelo HPS, que pode até estar pintadinho do lado de fora, mas continua terrível por dentro, e você tem que passar por aquela entrada ali?
e chegar lá dentro e falar que você foi vítima de violência sexual, ou que te deram um boa noite Cinderela num barzinho, num lugar, e aí todo mundo vai ver que você está indo lá buscar atendimento? Tá certo isso, Wagner? Não. Tá escancarado. Tem alguém falando sobre isso? Nem mesmo as que dizem que estão lá defendendo as mulheres. Já ficaram numa fila da delegacia da mulher com uma mulher para ser atendido, fazer um boletim de ocorrência por violência? Eu já fiquei inúmeras vezes. Já tentaram fazer um boletim de ocorrência por violência doméstica no final de semana, que a delegacia da mulher não funciona, que fecha às 5 horas da tarde, na sexta-feira? E aí você tem que ir para a delegacia central, ali no Santa Terezinha, que é aonde está ali vítima de furto, briga de vizinho, tá tudo ali. E você vai ficar ali, na fila. E muitas vezes você vai conversar com o delegado de plantão. E, mais uma vez, você vai contar para o policial, você vai contar para o investigador e você vai contar para o delegado. E aí você vai falar para mim que a segurança pública vai ajudar a resolver o problema da violência doméstica? Ela vai ajudar. Ela tem uma função que, inclusive, deveria, ser mais firme. Porque a impunidade encoraja o bandido. A impunidade encoraja o bandido nesse país, então nem se fala. Então, assim, tem que ter punição, sim. O braço da segurança pública tem que ser forte, sim. Mas sozinho ele não vai resolver nada, não. Nós estamos enxugando gelo. Nós estamos enxugando o gelo. Aí você vai falar, os números de denúncia só aumentam, Paulo. Então, significa que as pessoas estão mais conscientes? Sim. Significa que as mulheres estão sabendo seu direito? Sim. Significa que nós estamos resolvendo o problema? Não. Os números só aumentam. Porque uma mulher se vê vítima, vai lá, faz a denúncia. Ela, se Deus quiser, tudo ajudar, o sistema ajudar, tudo der certo, ela saiu daquele relacionamento abusivo. Agora precisa se recompor, se reconstruir, para ela seguir com a vida dela. Mas se a gente não tem um sistema acolhedor e um sistema trabalhando em rede, aí sim a segurança pública e o judiciário, que eu posso falar, porque eu sou uma operadora do direito, se todo mundo não fizer o dever de casa, o que vai acontecer, Wagner? O agressor vai trocar de namorada. Uma mulher saiu. Tem outra namorada chegando por aí. Sim. Estamos enxugando gelo. Sim. Hoje, a realidade da violência doméstica hoje é essa. Nós estamos enxugando gelo. Então, a gente tem que pensar em rede. E aí, eu não posso deixar de falar. Precisa ser uma mulher. Para pensar sobre isso. Precisa ser uma mulher. Porque muitos dos homens que lá estão, muitas das vezes, vão pensar assim, isso não é sobre mim. Não sou agressor de mulheres. Sim. Não consegue se colocar no mesmo lugar porque realmente não conecta com eles. Não é uma questão de ser machista ou não. É uma questão de não vivenciar isso na pele. E eu vivencio isso na pele todos os dias, porque eu me coloco no lugar de todo mundo que eu atendo lá no escritório. Da aposentadoria que eu faço até um caso grave de violência. E aí eu acredito que tem solução, mas precisa de dedicação. Não tem jeito. Trabalho aí pela frente tem. É. Aqui, Paula, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. A gente está chegando aqui no final dessa entrevista. Muito obrigado, Paula, pela participação. Por trazer esse tema aqui, é um tema necessário. Trazer clareza também. Algumas coisas que você falou, principalmente agora no final, são coisas que eu vejo, mas eu nunca tinha transformado isso em palavras. E aí, quando você traz isso em palavras, você fala, verdade, sabe? Então, assim, muito obrigado. Espero que dê tudo certo na sua caminhada. Ai, muito obrigada, Wagner. Eu quero agradecer de novo pelo seu convite, pelo espaço, pela gentileza, pedir desculpa qualquer coisa, né, gente, que eu precisei desmarcar, porque foi tudo ali acontecendo, são imprevistos, né, do nosso dia a dia, também de mulher. E aí, eu queria só agradecer mesmo. Muito obrigada pela sua gentileza, toda a oportunidade que a gente tem de falar. Eu espero que o pessoal que acompanha aí o Desenvolvemente perceba que a gente tem, assim, algumas coisas interessantes, né, para levar adiante. E me segue nas redes sociais, gente. Conhece um pouquinho lá da minha trajetória, da minha caminhada, acompanha aí o que nós
temos para fazer para o futuro. Eu sou Paula JF. Me segue lá, por favor. Ótimo, vou colocar aqui na descrição do vídeo também. E, novamente, muito obrigado, Paula.